Oi gente, meu nome é Tuane e hoje eu vou falar sobre Uma Confissão do Lev Tolstói. Esse livro aqui foi lançado pela editora Mundo Cristão e para quem está se perguntando se é um livro bom, porque é uma editora cristã, mimimi, ele foi traduzido pelo Rubens Figueiredo, que é quem traduz todas as obras do Tolstói aqui para o Brasil, né, para o português. Ele já traduziu Ana Karenina, já traduziu Guerra e Paz, então é uma boa tradução, é muito legal. E eu acho que vale a leitura, por quê? Porque esse livro aqui, o pessoal aqui atrás, na sinopse dele, fala que é uma crise de fé que o Tolstói teve quando ele tinha lá pelos seus 50 anos, e fala assim, é uma crise de fé, ali falando sobre a sua crise de fé. É uma crise de fé? Pode até ser, mas quando a gente lê atrás, a gente acha que ele era cristão, daí ele teve uma crise de fé e daí ele ficou lá suicida. Não, na verdade é uma crise de fé que ele teve nele mesmo até ele chegar em uma fé verdadeira, né, em Deus. Por quê? Porque nesse livro o Tolstói ele vai falar primeiro um pouquinho sobre a infância dele, que ele foi criado lá na igreja. E ele olhava para as pessoas da igreja e falava assim, não, eu vejo só legalismo e eu não vejo bondade no pessoal da igreja, lá na minha igreja onde eu nasci. E quando eu olho para as pessoas de fora da igreja, eu vejo compaixão, eu vejo amor. Então ele tem essa crise de fé ali e ele vira ateu, né? E daí ele conta lá dos anos de juventude dele, que ele fala que ele matava gente, que ele via uma vida loucona, e que ele chamava os homens para um duelo só pra matar. Tipo, eu chamava ele pro duelo só pra matar ele, porque eu era assassino. E daí, ele continuou falando um pouco da vida dele e tal, que depois ele casou, teve filhos, ele pensou, não, tenho que ser melhor pra minha família. E nessa época ele já era bem, assim, conhecido, né, como um erudito, como um escritor, porque ele já tinha, na época que fala aqui o livro, ele já tinha escrito a maioria lá dos livros mais famosos dele, então ele já estava, assim, numa posição na sociedade russa, que era uma posição alta ali. Ele era bem quisto pela sociedade. E ele começa a olhar para a vida dele e ver que nada daquilo mais faz sentido, que aquela vida que ele levava de estudo, de leitura, de filosofia não fazia mais sentido, porque todos os filósofos que ele gostava, Schopenhauer e Salomão na Bíblia lá, fala que tudo é vaidade e que, na verdade, essa vida aqui ela não tem sentido nenhum. E daí ele chega naquela conclusão de tipo, se a vida não faz sentido, por que a gente vive? Por que eu não posso simplesmente acabar com a minha vida e me matar, se tudo isso aqui é uma vaidade? E até ele fala que a inteligência dele que fez ele chegar nessa conclusão, porque para ele as pessoas que viviam sem saber dessa questão da vida que não faz sentido, eram pessoas ignorantes ou pessoas burras que não pensavam. Isso me faz lembrar de um outro livro do Martin Page, que é o Como Me Tornei Estúpido, que é um cara que ele falou assim, só as pessoas burras são felizes e eu que sou inteligente sou muito triste e não vivo bem. Então ele vai tentar aí 1000 coisas para ser burro. Eu acho que é um pouquinho isso que o Tolstói estava sentindo. Tipo, as pessoas normais, né, que não tinham todo isso do que ele tem, não conseguem ver, né, que a vida não tem sentido nenhum, e por isso que ele, com toda a inteligência dele, estava se sentindo triste. E ele começa a ter uns pensamentos suicidas. Tem até uma hora que ele fala que ele escondia as coisas que ele podia usar para se matar, tipo corda, ele escondia as cordas para ele não ser tentado a tirar a própria vida. E daí, acho que por todo o pensamento dele e pela aquela inteligência dele que ele sempre pegava de um filósofo pro outro e ia pensando, porque se de acordo com essa pessoa isso acontece, e ele foi chegando à conclusão, olhando assim para a sociedade russa, a alta sociedade que ele vivia, se a vida não fazia sentido, ele falou, vou olhar a sociedade do trabalhador comum, como que eles sobrevivem mesmo com todas as dificuldades. E ele olhou e ele viu que para eles a vida deles fazia sentido, porque o sentido da vida deles era a fé e o trabalho. E como ele, Tolstói, vivia na sociedade alta, que era meio que aquela sociedade que vive meio no ócio, assim, ele começou a olhar, né, a vida do trabalhador russo e viu que não, para eles
a vida estava boa, trabalhando e tendo fé. E a partir disso ele começa a ver que a gente não pode medir a nossa vida, que é finita, por uma outra coisa finita, que é apenas o final da nossa vida. A gente tem que medir o finito pelo infinito, senão realmente nada vai ter sentido. Então ele começa a pensar assim, não, se eu sou finito e eu tenho que medir a minha vida pelo infinito, o que é o infinito? E ele chega na conclusão que o infinito na verdade é Deus. Eu acho que é aí que acaba essa crise de fé que ele tem e vai para uma fé em Deus. Ele começa a ver as religiões e tal. E ele até volta a ir na igreja que ele ia quando criança, mesmo não concordando com algumas coisas, com algumas regras lá da igreja ortodoxa. E ele começa a sentir melhor. Ele vê sentido, começa a ver sentido na vida dele. Só que daí ele conta que talvez, às vezes ele se afastava um pouco e voltava naquela depressão toda de acabar com a vida dele, que a vida não tinha sentido. E daí depois ele voltava a ter uma fé mais viva e daí ele estava melhor de novo e ele chega na conclusão, não, se quando eu estou com Deus eu me sinto vivo e quando eu estou longe de Deus eu me sinto sem razão para viver, então ele chega à conclusão que Deus é vida. Eu acho que é uma das conclusões mais legais que ele chega no livro. Também uma conclusão sobre a humildade, que ele fala assim, não, eu sirvo na minha igreja lá, que eu não concordo muito, mas é um jeito de eu me mostrar humilde, de eu me mostrar parte de uma sociedade também ali, né, de uma comunidade, mesmo que ele não concordasse com algumas coisas. Então eu acho que esse livro, ele é uma leitura muito válida, é muito interessante, não vou falar sobre tudo, né, porque vocês têm que ler. É uma leitura muito interessante tanto para quem é cristão, que talvez possa compartilhar aí de alguns pensamentos do Tolstói, tanto para quem não é, porque Tolstói é Tolstói, né, gente? Todo mundo que gosta de literatura já leu Tolstói uma vez na vida. Ele é um autor incrível, ele sabe escrever de tudo praticamente, porque ele escreve romance, porque Ana Karenina, se você tirar as partes sobre, sei lá, a reforma agrária russa, talvez, vai ser um super romance dramático, cheio de coisa. Ele escreve sobre arte, que tem um livro dele sobre arte. Tem várias coisas, então eles conseguem escrever sobre tudo, escrever muito bem. Então, eu acho que esse livro aqui é uma boa leitura para todo mundo e eu indico muito. E se vocês gostarem do livro, se vocês gostaram, ou se vocês lerem e não gostarem também, a gente pode discutir um pouco e conversar um pouquinho mais aqui. Então, valeu, gente. Esse é o livro da semana e vamos esperar a semana que vem para ver o que eu vou falar.